Bom dia. Bom dia. Eu esqueci de pegar minha água. Deixei ela lá no filtro enchendo e abandonei ela lá. Ai, que bom que vocês puderam entrar às 11. Eu comentei na quarta-feira, né, que toda segunda sexta-feira do mês agora eu vou entrar às 11, tá? Porque. E deu certo pra você, né, professora Cristina? Eu estava na rua, que ótimo! Porque esse grupo que eu fui convidada para fazer parte. Ah, sim, calma, peraí, já vou falar sobre isso. Esse grupo que eu aceitei fazer parte, que eu fui convidada, são de educadores, educadoras, oferecendo para as escolas de vários estados brasileiros a educação sistêmica. É muito, muito, muito interessante. Quem não assistiu a live não vou lembrar um mês aqui agora, que foi com a psicopedagoga Ana Flávia Guida, ela falou sobre a pedagogia sistêmica e é lindíssimo esse trabalho. Não é que os educadores façam constelação com os estudantes, não é isso. Mas a gente trabalha com os educadores e as educadoras, na maioria, nesse grupo tem dois homens, dois professores, em que trabalhando em si, com cada um de nós, deles, delas, dos professores, conseguir estar no seu lugar de educador e de educador. Então é fundamental. Então eu não podia dizer não, eles já estavam se encontrando há muito tempo, neste dia de sexta-feira, e começa às 9 da manhã, mas aí prolonga, né? Eu falei, eu não vou deixar marcadinho para 10h30, porque vai ficar ser muito, como dizem os gaúchos e gaúchas, né, muito em cima do laço. E aí esse em cima do laço eu acho ruim. Falei, então deixa 11 horas, que aí dá um tempinho de respirar, ir ao banheiro, fazer um pipi, pegar minha água, né? Então vamos lá, os comentários aqui. A arte oficial, que é a Dani, fala café com cuscuz e terapia. Amei isso, porque o meu de jejum, orientado pela nutricionista Mari Ferreira, é cuscuz, que eu boto uns pedacinhos de queijo branco ainda, cuscuz e café, e uma fruta depois. É maravilhoso. E a Cris fala, tá lindona, claro, né? Olha que esse lenço lindo que eu ganhei. Claro que sim. E ontem eu fui dar uma ajeitada no cabelo. Júlia Santana, minha querida estudante do ensino médio, que hoje é formada em filosofia. Gratidão, gratidão, Julinha, de você estar aqui. Então, hoje o tema é esse, né? Vamos falar desta família difícil que a gente nasceu e que a gente acredita que é uma família difícil. E aí a gente vai se embaralhando com essa família, vai se embolando com essa família, e muitas vezes esse bolo que começa pequenininho pode se transformar uma grande bola de neve, né? Então, como todos já sabem, o meu olhar aqui, todos e todas, na verdade que só tem todas hoje. Para você que vai me ouvir depois, né, aqui no IGVT, o meu nome é Carla Autuori de Lima, sou consteladora sistêmica familiar e também terapeuta sistêmica. Caso você tenha a necessidade ou a vontade de fazer terapia comigo, é só clicar lá na minha bio e lá tem vários canais para você entrar comigo, em contato comigo, e aí então nós poderemos fazer uma terapia da maneira como você achar melhor, tá bom? Para você também que vai me ouvir depois no YouTube. Então vamos dar início. Dani e Cristina, vamos dar início então. E a Julinha, eu acho que a Julinha já saiu. Eu não enviei os aviãozinhos hoje, não deu tempo, então acho que eu mandei só da propaganda, que vai ser às 11 horas, né? Queria ser. Então vamos lá para o nosso debate? Ó, o que eu anotei aqui? Antes aqui um gole da minha água, porque o meu café eu já tomei, né? Eu tomo meu café às 7h30 da manhã.
E ele acordo pensando em você. Na verdade, eu vou dormir pensando nesse café, né? Preparando post, preparando conteúdo, tudo muito bem, igual o nosso querido professor Alexandre nos ensina, né? O Prof. Cris. A Dani fala aqui, que assina a arte oficial. Vamos nessa, já enviei 4 aviões. Yes! Então vamos lá. Outro dia eu escutei uma pessoa me falou assim. Uma pessoa não, é uma seguidora aqui nossa, a advogada é, Renata Ferrari, que ela diz assim, Carla, fazer a constelação familiar contigo, fazer a terapia sistêmica, ouvir as tuas lives, nossa, minha vida já melhorou muito, né? Porque a gente muda o olhar. Então é isso, é assistir lives, não tem que ser só comigo, né? E com certeza vocês também assistem com outras pessoas. Professora Kellen, que satisfação! Tava linda ontem na sua live, viu? Às vezes de tanto assistir, né, também, e o que acontece com o nosso inconsciente? O nosso inconsciente vai conseguindo entrar num acordo, podemos dizer assim, né? O nosso inconsciente vai conseguindo entrar num acordo conosco e com o nosso sistema familiar. Então, gente, nunca é demais assistir live ao vivo, assistir depois, assistir no YouTube. E muito bom dia para a querida Natália Moura, que é uma terapeuta maravilhosa também e também já fez live aqui com a gente. Então, vamos lá. Desculpa, eu preciso encostar ali a porta? Não. Senão daqui a pouco a gatinha tá lá arranhando, querendo entrar. Então vamos lá, essa questão da família, né? Você acreditando ou não, e aí é uma questão sua, né? Eu não sou uma pessoa assim muito estudada na questão se isso é real ou não, mas eu sinto que sim, o meu coração sente que sim, que nós nascemos na família que nós nascemos porque nós escolhemos. A nossa pessoa, ela tem uma alma familiar, cada um de nós, né? Eu falo isso em quase todos os cafés. Nós temos uma alma familiar. Então eu, Carla, acredito que se nós fazemos parte de uma alma familiar, no momento em que nós desencarnamos, nós não vamos ali, eu vou pular para outra alma agora, porque já aprendi tudo que eu precisava aprender com essa alma familiar aqui. Agora eu vou lá aprender um pouquinho mais com uma outra. Não é assim. A gente nasce na alma familiar que a gente nasceu e vai ficar ad eterno nesta mesma alma. Se alguém não concordar e quiser entrar em debate, estamos aqui. E se você vai me ouvir depois, quiser fazer algum comentário, estamos aqui. Tá bom? Então, essa alma que é gigantesca da nossa família, do nosso sistema familiar, a gente está na alma, a gente desencarna e continua na alma. Continua naquela teia invisível. Carla, mas aí eu me casei. Mas aí eu me uni a outra pessoa. Então, ok. Você se uniu a outra pessoa. Então, aqui, ó. Você e a outra pessoa, né? Então, você traz a sua alma familiar, a outra pessoa traz a alma familiar dela. Vocês, duas pessoas, Camila, Ritter, bom dia, seja bem-vinda. Essas duas pessoas, cada uma com a sua alma familiar, se tiver um filho ou uma filha, vai formar, então, um novo subsistema. Mas esse filho ou filha faz parte dessa alma familiar, tá? Então, bom dia, querida Rejane. Então, nós nascemos, nós fazemos parte de uma mesma alma familiar ad eterno. A gente não fica pipocando de almas por aí, né? A gente se une a outra pessoa, cada um traz a sua alma familiar e nós formamos, então, um subsistema. Mas a nossa alma familiar vai continuar sendo aquela alma familiar. E a dele também.
ou dela e dela, ou dele e dele, né? Tá bom? Isso é só para começar o bate-papo. Maíra Lima, satisfação também enorme. Então, retomando, nascemos na família que nascemos porque nós escolhemos. Ok? Então vamos lá. E aí, viver numa família é o primeiro laboratório, né? É o primeiro núcleo social, ó. É o primeiro núcleo social que nós temos. Primeiro é a família e depois é o quê? É a escola. Então, primeiro é a família, que é o primeiro laboratório que nós temos para conseguir aprender a viver em sociedade. A respeitar o limite do outro, né, da outra pessoa, a respeitar pai e mãe, e por aí vai. Então é o primeiro núcleo. Depois desse núcleo, nós temos a escola. E se porventura a pessoa não teve a oportunidade de viver, de ter a experiência da escola, ela vai ter a experiência da rua que ela mora, ela vai ter a experiência do bairro que ela mora, da cidade que ela mora. Mas a escola, inclusive, é lei, né? Todo pai, toda mãe tem que colocar o seu filho na escola. Então a escola, eu, professora aposentada, 38 anos em sala de aula, eu sei que a escola é um maravilhoso laboratório. Então, ok. Voltando para a família. A família sendo esse primeiro núcleo social, esse primeiro laboratório que nós temos para viver enquanto seres humanos, nós não nascemos com aquele pai, com aquela mãe e aqueles irmãos e irmãs à toa. Aquele pai e aquela mãe foram escolhidos por nós e eles nos escolheram também. Não foi à toa. É para a gente aprender mesmo a sermos pessoas, indivíduos, seres humanos nessa existência do planeta Terra. Tá? Só que a gente vai esbarrar, às vezes, à medida que a gente vai crescendo, né? A gente, então, naquele momento do segundo setênio, que é quando a gente está na adolescência, na pré-adolescência, adolescência, é um momento em que de muitos conflitos, né? Quem já fez a terapia sistêmica comigo está entendendo bem direitinho o que eu estou falando, né? É um momento de muita dificuldade, é difícil para o adolescente ou para a adolescente. E aí então nós nos tornamos adultos, pessoas adultas. E é o que nós somos hoje, né? Todo mundo que está aqui na live não é uma criança, nem é um adolescente, mas somos todos pessoas adultas. Essa pessoa adulta que nós nos formamos, que nós somos, essa pessoa adulta tem que aprender a lidar com o seu núcleo familiar. Eu não vou falar aqui agora de casal, tá? Mas embora o que eu vou falar aqui agora também pode ser aplicado no relacionamento de casal. Mas eu estou falando de pai, de mãe, de irmãos e irmãs. E às vezes agregados, né? Às vezes vem um primo morar com a gente, às vezes a mãe adota um irmão ou uma irmã. Enfim, todos passam a viver no mesmo ambiente, na mesma casa. Outras vezes você já está num momento em que casaram as pessoas e cada um foi para sua casa, mas ainda é a família. E aí, hoje em dia, então, com o WhatsApp, existe o grupo da família, né? E aí, às vezes, as discussões aparecem ali, aí, às vezes, pessoas saem do grupo porque não deu conta de ouvir o que ouviu. E, enfim, cada um de nós vai ter o nosso limite para lidar com a família, né? Então, vamos lá. Eu tenho algumas dicas aqui. Não saíram da minha cabeça, peguei na internet, a internet sempre ajudando a gente, até para eu poder dar um pontapé inicial, que eu já dei, né? Bom, ao nascermos na mesma família, nós temos emaranhados com os integrantes dessa família. Né? O espiritismo kardecista diz que em outras existências, afirma, né, que em outras existências, às vezes nós somos o filho ou a filha e fomos, na outra existência, o pai ou a mãe do nosso pai e da nossa mãe. Aí é uma questão de você acreditar ou não.
Eu particularmente acredito, né? A Regiane Cabral, que está aqui, que é espírita, ela até pode falar um pouquinho mais pra gente, se quiser no final, Regiane, falar um pouquinho com a gente. Mas eu sei que a maioria tá aí, ó, com a panela no fogo, né? Eu hoje vou atrasar o meu almoço, como sempre. Então, quando esse emaranhado tá ali eminente, um emaranhado que é forte, um emaranhado que não deixa nem você sentar-se à mesma mesa da pessoa. Então, algumas dicas. Quando aquele conflito acontece explosivo, porque às vezes acontece o conflito, mas ele ainda está naquela situação, esqueci do tempo, mas esse conflito ainda está naquela situação assim de dá para conviver. Não concordo com esse irmão não, ou com essa irmã, não concordo com esse ponto de vista, mas ok. Só que, dependendo do emaranhamento, você pode explodir. E a gente vai explodir. Uma vez eu escutei isso do Pierre Weil, que é o autor do O Corpo Fala. Pierre Weil já desencarnou. Eu tive a oportunidade de morar com ele aqui em Brasília, numa comunidade. E uma das coisas que eu aprendi com ele é: a gente vai acumulando, engolindo. Uma hora a gente explode igual uma panela de pressão. Então, para evitar essa explosão da panela de pressão, primeira dica: ouça. Ouça o que essa pessoa tem para ouvir na explosão dela. Respira. Lembra nesse momento que vocês estão juntos ou juntas nesta família. Não é à toa. Então respira. Respira. Mantenha o autocontrole. Essa é a primeira dica. E escuta. Deixa a pessoa falar. E escuta. Tenta não julgar a pessoa. É difícil a gente saber aonde a pessoa está, né? É difícil a gente saber porque, mesmo sendo irmãos, né? Mesmo sendo irmãos e irmãs, cada um de nós vai estar alinhado ou alinhado a um emaranhamento. Então, se você tem hoje um olhar sistêmico para a vida, e é o que eu desejo, né? Ouça, respira, tente não julgar, tente entender isso, que cada um de nós está em lealdade a uma memória de dor dessa alma familiar que a gente pertence. Então respira, tenta não julgar, respeita a outra pessoa, respeita o sentimento dela, respeita a opinião dela. Tente compreender. É um exercício, não é de repente. Não é da noite para o dia. A Regiane confirma, sim, Carla, é o que o Espiritismo nos esclarece. Isso aí. E a professora Kellen diz: não é por acaso que estamos juntos. Exato, Kellen. Não é por acaso. Inclusive, Kellen, nem nesse nosso grupo de professores em que eu hoje sou terapeuta nesse grupo. Nem nós. O professor Alexandre apareceu na nossa vida não foi à toa. Só que nós não somos, ali naquele grupo, da mesma alma familiar. Nós nos encontramos por afinidade, né? Aí é uma outra história. Mas é isso mesmo, não é por acaso não. E tente compreender, então, essa pessoa que você tem dificuldades. Consiga uma ajuda. Se a coisa estiver se repetindo demais na família e que você não está conseguindo sozinha lidar com isso, ou sozinho, né? Entende? Procura uma ajuda. Ajuda é o quê? Terapia. Propõe a esse irmão ou essa irmã, ou se é a mãe ou seu pai, uma terapia de família. É excelente. É muito bom. Sempre ter alguém com um terceiro olhar para nos contar o que nós não estamos conseguindo ver é uma dica sensacional. Porque essa terceira pessoa, que seria o terapeuta ou a terapeuta, está de fora, não está no olho do furacão e vai conseguir enxergar o que nós não conseguimos ver.
Isso é bacana, né? Professora Kelly, eu congelei na sua fala ali para eu continuar aqui porque eu quero ler o seu comentário, tá bom? E consiga ajuda. E tem uma dica maravilhosa. Não seja complacente. Antes de ler isso aqui, eu vou ler o comentário da professora Kelly. Não é fácil não julgar, não. Não é fácil mesmo, professora. É uma questão de exercício, sabe? É um exercício diário que eu proponho que a gente faça. Eu vou contar para vocês uma experiência recente que eu tive, que a terapeuta aqui, que é mãe, eu tive. Olha, foi esses dias. Foi muito difícil para mim. Mas, no momento que eu consegui me apaziguar comigo, eu consegui colocar tudo isso que eu estou falando com vocês em prática, né? Mas eu sou mãe. Né? Nesse momento, a terapeuta é mãe também. A terapeuta é mulher, é namorada, é amiga, né? E sou um ser humano. Então, a professora Kelly fala, não é fácil não julgar, mas precisamos exercitar. Ninguém vai ficar bom naquilo que não tentou. Exatamente, exatamente. Se a gente não tentar, como é que a gente vai ficar bom? Se sempre ficar naquela ali, é como diz o professor Alexandre, né? É antes feito do que perfeito. Não é uma frase dele, ele já assumiu isso, mas ele aprendeu e é isso, né? Antes fazer do que ficar esperando a melhor forma de fazer. Aí você vai entalando, vai entalando, vai entalando, uma hora você explode de um jeito errado, né? Isso aí. A professora Kelly continuou, o professor Alexandre ter aparecido no meu feed foi obra divina. E é porque, professora Kelly, você estava na vibração do que ele propôs, do que ele propõe pra gente, né? Então, você estando na mesma vibração, você encontrou com ele. A mesma coisa foi comigo. Eu encontrei o professor Alexandre quando eu ainda dava aulas particulares. E eu estava naquela vibração. E aí eu encontrei. Isso é maravilhoso, né? A professora Cristina fala, é muito difícil mesmo, claro que é. Não julgar, eu acho que deve ser o mandamento, tinha que ser o mandamento número 1 da Bíblia, que eu nem sei quais são mais aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, né? Não julgar tinha que ser a primeira coisa. Primeiro, não julgar a gente, né? A gente fica se julgando, se chicoteando. Não, respeita o teu limite. Bom, não seja complacente. Olha só que interessante. Não tente adivinhar, sabe? Se você ficar tentando adivinhar o que aquele parente está sentindo ou está pensando, aí vai entrar o julgamento. Quando a gente tenta adivinhar. Pergunte. Pergunta, vem cá, escuta. O que acontece? Agora esteja pronta para ouvir. Ou pronto. Quando a gente pergunta, a gente precisa estar pronta ou pronto para ouvir, né? Porque a pessoa vai dizer. E às vezes o que a pessoa diz é um bum, aqui assim, ó, no peito. Parece um murro de boxeador, né? E aí a gente, será que a gente está pronta para ouvir aquilo que vão nos dizer? E aí vem o seguinte ponto. Ao invés de dizer, eu te entendo, evite dizer isso, olha, eu te entendo. Evite dizer, porque será que realmente a gente está entendendo essa pessoa? E isso pode piorar. Diga-me mais para que eu possa lhe entender melhor. Isso é mais sensato. Ok, fulano, você falou, né, o que eu te perguntei, mas eu tô com um pouquinho de dificuldade de entender. Fala-me mais sobre isso. Me conta mais um pouquinho para eu poder entender. Mas não tente não ser irônica, sabe, nessa conversa. Tente não ser irônica. Tente ser a pessoa que você é, a irmã, ou a filha, ou a mãe. Tente não ser irônica. Porque a outra pessoa percebe e aí piora. Aí o caldo engrossa, né? Como diz lá nas Minas Gerais. Aí o caldo engrossa. E se quando o caldo engrossa, a hora que ele derrama, barbaridade, né, professora Kelly? Barbaridade. Né? Porque aí fica parecendo zombaria se você sorrir nesse momento. E também não fique na defensiva, não.
Sabe o que é aquele defensiva? A pessoa está ali conversando com você, colocando o ponto de vista dela e você fica se defendendo. Mas eu faço isso porque você faz aquilo. Mas eu faço isso porque eu fui... Isso na relação entre irmãos, né? Porque eu fui menos beneficiada que você, porque eu nasci depois, ou porque eu nasci primeiro, e aí você ganhou mais do que eu. Entende? Saia do lugar da defensiva. Evite ficar na defensiva. Que mais? Também não pague com a mesma moeda. A pessoa está gritando, aí você vai lá e levanta a voz maior do que a dela. Não, tira isso. Abaixa o tom de voz. É um segredo, como é que eu vou dizer? É uma dica muito importante. Quando alguém vem falando muito alto com você, especialmente se é da família, silencia, respira e abaixa o tom de voz. Porque desarma a pessoa. A pessoa vê que você não entrou nessa vibração da raiva, porque aí é a vibração da raiva, né? E você respira. Se afasta se for o caso. Se a pessoa está ali naquele... mas está difícil, silencia, respira, peça licença. Se você não conseguir nenhuma dessas dicas aqui, peça licença e se afasta. Saia da casa, ou se recolha para o seu quarto, entende? E deixa a pessoa respirar também, e num outro momento busca. E não discuta, não tente convencer a pessoa de que a sua opinião é a melhor, enfim. Reconheça suas falhas também. Reconheça que você falhou. E que mais? Defina limites. Defina limites. Se você é a mãe ou se você é o pai, defina esse limite. Porque a outra pessoa precisa saber. E se for um irmão ou uma irmã, ou se for um tio ou uma tia, olha, eu te respeito que você é meu tio, veio antes de mim, mas eu sou um ser humano. Eu não preciso dessa forma de discussão, dessa maneira de falar comigo. São só essas dicas, tá? Hoje tem mais, mas vamos deixar aqui, né? Eu vou contar para vocês o que me aconteceu esses dias, bem rapidamente. Como vocês sabem, eu moro com meu filho e eu acordei de repente de madrugada, ele numa videochamada que era meia-noite e falando muito alto. E eu fui lá, bati na porta, só que eu não bati na porta. Não tem coisa que mais me afete, não sei como é que é com vocês, mas a mim é ser acordada com um barulho dentro da casa que eu moro, com as pessoas com quem eu habito. Gente, naquele momento, quem veio para falar com meu filho? Não fui eu. Foi a minha mãe que falava comigo daquela forma. Olha só. E eu abri a porta, e eu falei com ele, e eu briguei, e eu mandei ele desligar o aparelho, como se ele tivesse 10 anos de idade. Mas ele já tem 28. E quem pulou para falar com ele não fui eu, foi a avó dele. Que está no meu inconsciente, que está na minha memória. Entendem isso? Vocês já passaram por isso? Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? Pera aí um pouquinho, o filho que mora comigo já é adulto, então, e mesmo se for criança, né? A gente pode ter outra forma de falar. O recado final, então, que eu tenho para deixar aqui, no dia de hoje, que eu comecei tarde, né? Dentro dessa questão de lidar com família difícil, primeiro, lembrar que nós escolhemos a família para nascer. E que se você acredita que nós nascemos nessa família, se nós escolhemos essa família para nascer, é porque nós temos muito para aprender com esta família. Tá bom então? Podemos ficar por aqui? Ou alguém tem algum comentário para fazer? Esperando enquanto as pessoas não fazem um comentário, vou falar porque tem um delayzinho aí, né? Da meditação de amanhã. Cadê a minha anotação da meditação de amanhã? Não acredito. Enfim, nós amanhã
Ah, de nada, Natália Moura, lindona. Nós amanhã vamos, a meditação de amanhã, às 8 horas da manhã, no Libélula Constelação, vai ser sobre despedir dos relacionamentos que nós já tivemos. A professora, a Natália fala só isso para falar. A professora Cristina fala adorei. É uma luta constante, sim. Mas é uma luta que tem que ser com meditação e respiração. É a melhor maneira. É a melhor maneira. Então amanhã nós vamos nos despedir daqueles relacionamentos que nós já tivemos. Desde o primeiro beijo. Tá bom? Conto com vocês amanhã, às 8 horas, no Libélula Constelação. Aqui, convidem pessoas. E unam-se a esta egrégora de amor e de harmonia. Tá bom, então? Camila, você entrou no finalzinho. Camila, assiste no IGTV, aqui do Instagram, ou lá no YouTube, dentro de uns 20 minutos, tá lá. Tá bom? De nada, prof. Um beijo. De nada, de nada, de nada, de nada. Uma grande satisfação. Até amanhã. Beijinho. Tchau, tchau.